Este primeiro encontro é fundamental na formação para o batismo de adultos, porque toca o ponto de partida de toda a fé cristã, a iniciativa de Deus que chama a pessoa pelo nome, no concreto da sua vida. Antes de falar de doutrina, sacramentos ou compromissos, a Igreja ajuda o catecúmeno a reconhecer que sua busca interior, suas perguntas, sua história e até seus silêncios já fazem parte de um diálogo iniciado por Deus. Compreender isso é decisivo, porque o batismo não é resposta a uma ideia religiosa, mas a acolhida a um chamado pessoal. Não é adesão a um sistema, mas entrada numa relação viva. Este encontro lança as bases de toda a caminhada catecumenal, ajudando o adulto a perceber que não está aqui por acaso, mas porque Deus o procurou primeiro e o convida a uma vida nova. Todo ser humano, em algum momento da vida, percebe que existir não é apenas acordar, trabalhar, comer e dormir. Mesmo quando tudo parece estar no lugar, surge uma inquietação silenciosa, que pergunta: é só isso? Essa busca não é sinal de fraqueza nem de ingratidão, mas algo profundamente humano. Dentro de cada pessoa existe um desejo de plenitude que nenhuma conquista material consegue preencher por completo. Essa inquietação interior se manifesta de muitas formas, na busca por amor verdadeiro, por justiça, por paz, por felicidade duradoura. Às vezes ela aparece como esperança, outras vezes como vazio ou insatisfação. O ser humano procura sentido porque foi feito para mais do que sobreviver. Foi feito para viver com significado. Quando essa busca é ignorada, o coração se fecha. Quando é acolhida, ela se torna caminho. A fé cristã começa exatamente aí, não negando essa busca, mas iluminando-a. A Igreja reconhece que essa inquietação não é um erro de fabricação, mas um sinal. É um eco no interior da pessoa, lembrando que existe algo, ou melhor, alguém, capaz de responder ao desejo mais profundo do coração humano. É nesse ponto que a caminhada de fé começa a tomar forma. Há momentos em que, por fora, tudo parece estar funcionando. Rotina organizada, compromissos cumpridos, vida seguindo seu curso. No entanto, por dentro, surge um silêncio estranho, difícil de explicar. Não é exatamente tristeza, mas uma sensação de vazio, como se algo essencial estivesse faltando. Esse silêncio interior costuma aparecer quando cessam as distrações e a pessoa se vê diante de si mesma. Muitas vezes tentamos calar esse desconforto com ocupações, barulho, excesso de trabalho ou entretenimento. Mas quanto mais tentamos fugir, mais o silêncio insiste em voltar. Ele incomoda porque nos obriga a olhar para dentro e a reconhecer que nem tudo se resolve com soluções rápidas. Esse incômodo não é sinal de fracasso pessoal, mas um convite à escuta. Na fé cristã, esse silêncio é entendido como espaço de encontro. É ali que Deus costuma falar, não com ruído, mas com presença. Quando o vazio começa a incomodar, pode ser justamente porque algo maior está chamando, pedindo atenção, pedindo resposta. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser porta. Uma abertura para algo novo que deseja nascer no coração humano. Em algum momento da vida, surgem perguntas que não se calam, mesmo quando tentamos ignorá-las. Quem sou eu de verdade? Para onde estou indo? Qual o sentido do sofrimento? Essas questões aparecem nas alegrias, mas, sobretudo, nas crises, nas perdas e nas mudanças profundas. Elas atravessam culturas, épocas e histórias pessoais, mostrando que fazem parte da condição humana.
Muitas vezes aprendemos a tratar essas perguntas como sinal de insegurança ou fraqueza, mas não são. Pelo contrário, elas revelam maturidade interior. Quem nunca se pergunta sobre o sentido da própria vida acaba vivendo no automático, sem direção clara. As grandes perguntas não nos paralisam, elas nos despertam e nos tiram da superficialidade. A fé cristã não nasce da ausência de perguntas, mas da coragem de levá-las a sério. Deus não se assusta com elas, nem exige respostas prontas antes do encontro. Essas perguntas são o terreno onde a fé pode germinar, porque abrem espaço para a escuta e para a confiança. É justamente quando o ser humano reconhece que não tem todas as respostas que começa a se abrir para aquele que dá sentido à vida inteira. Quando se fala em Deus, muitas pessoas pensam imediatamente em uma ideia abstrata, uma força distante ou um conjunto de explicações para o que não se entende. Essa imagem, embora comum, não corresponde à experiência da fé cristã. O Deus revelado pela Igreja não é um conceito criado pela mente humana, mas um alguém vivo, que existe antes de qualquer definição e que se deixa conhecer. A grande virada acontece quando se percebe que Deus entra na história humana. Ele age no tempo, fala com pessoas concretas, caminha com seu povo e se envolve com a vida real, com suas alegrias e sofrimentos. Não é um Deus indiferente, observando de longe, mas um Deus que se aproxima, escuta e responde. Sua presença não elimina os desafios da vida, mas dá sentido e direção a eles. Na fé cristã, conhecer Deus não significa apenas saber coisas sobre Ele, mas entrar em relação. Deus chama, espera a resposta, constrói uma história com cada pessoa. Quando essa verdade começa a ser acolhida, a fé deixa de ser teoria e passa a ser encontro. A partir daí, a vida já não é vivida sozinha, mas acompanhada por um Deus que caminha junto. A Bíblia mostra desde o início que Deus não se relaciona com a humanidade de forma genérica. Ele chama pessoas concretas com nome, história e limites. Abraão é chamado quando ainda não sabe para onde vai. Moisés é chamado em meio ao medo e à fuga. Samuel escuta a voz de Deus ainda jovem. Maria é chamada em sua vida simples e cotidiana. Em todos esses casos, Deus não espera condições ideais. Ele entra na realidade como ela é. Esse chamado nunca acontece fora da vida real. Deus chama no trabalho, na família, nas fragilidades e nas dúvidas. Abraão tinha medo. Moisés se achava incapaz. Samuel não entendia o que estava acontecendo. Maria se surpreende e questiona. A lógica bíblica mostra que o chamado de Deus não elimina a humanidade da pessoa, mas a assume e a transforma. Quando Deus chama alguém pelo nome, Ele estabelece uma relação pessoal. Não é uma convocação impessoal, mas um convite a caminhar juntos. Essa forma de agir revela que cada história importa para Deus. O chamado não apaga o passado, mas dá a ele um novo sentido, abrindo um caminho onde antes só havia incertezas. Quando Deus chama, Ele não faz às cegas. A fé cristã afirma que Deus conhece profundamente cada pessoa, muito além do que ela mesma consegue conhecer. Ele vê a história inteira, as escolhas acertadas, as quedas, as feridas escondidas e até os desejos que nunca foram ditos em voz alta. Nada é surpresa para Deus. Nada precisa ser disfarçado diante dele. Esse conhecimento não é controle nem acusação. Deus não conhece para julgar, mas para amar com verdade. Diferente do olhar humano, que muitas vezes rotula e reduz, o olhar de Deus alcança a totalidade da pessoa. Ele chama sabendo dos limites, não apesar deles. Isso muda tudo, porque o chamado não depende da perfeição, mas da disponibilidade do coração. Saber que Deus nos conhece como somos traz descanso interior.
Não é preciso fingir força, santidade ou segurança. Diante de Deus, a pessoa pode ser verdadeira. É justamente nesse espaço de verdade que o chamado se torna possível, porque Deus não chama personagens idealizados, mas pessoas reais, com nome, história e caminho a percorrer. Quando Deus chama, nada permanece exatamente como antes. O chamado de Deus não é apenas uma palavra bonita ou um sentimento passageiro. Ele provoca movimento interior. Algo começa a se deslocar no coração da pessoa, questionando rotas antigas, hábitos acomodados e escolhas feitas sem muita consciência. Mesmo que externamente tudo pareça igual, por dentro a vida começa a se reorganizar. Esse momento nem sempre é confortável. Mudar rotas exige deixar para trás seguranças conhecidas, maneiras antigas de pensar e até relações que não conduzem à vida plena. Na Bíblia, ninguém chamado por Deus permanece imóvel. Abraão sai da sua terra. Moisés enfrenta seus medos. Os discípulos deixam as redes. O chamado sempre convida a sair de si para algo maior. Abrir-se ao novo não significa ter todas as respostas, mas confiar. Deus não revela o caminho inteiro de uma vez. Ele pede passos. Quando a pessoa aceita esse deslocamento interior, mesmo com receio, a vida começa a ganhar direção. O chamado de Deus não tira a liberdade, mas a coloca em movimento rumo a uma vida mais verdadeira. Cada pessoa traz consigo uma história única, feita de conquistas, alegrias, erros, dores e recomeços. Nada disso é irrelevante diante de Deus. Na caminhada da fé, não se começa do zero nem se apaga o passado. A própria história, com suas luzes e sombras, é o lugar onde Deus escolhe entrar e agir. Muitas vezes surge a tentação de pensar que a própria vida não é boa o suficiente para Deus, ou que certas experiências afastam qualquer possibilidade de chamado. A fé cristã afirma o contrário. Deus trabalha justamente com aquilo que somos e com o que vivemos. Ele não escolhe histórias perfeitas, mas histórias reais, capazes de serem transformadas. Quando o catecúmeno percebe que sua vida importa para Deus, algo muda profundamente. A história pessoal deixa de ser peso e passa a ser caminho. O chamado de Deus não ignora o passado, mas o assume e o ressignifica. Assim, cada passo dado até aqui, mesmo os mais difíceis, pode se tornar parte de uma história nova que começa a ser escrita. Deus não pertence apenas às páginas da Bíblia, nem ficou preso a um tempo distante da história. O mesmo Deus que chamou Abraão, Moisés, os profetas e os discípulos, continua vivo e atuante. Sua voz não se calou com o passar dos séculos. Ele continua chamando pessoas comuns, em realidades simples, no meio da vida cotidiana. Hoje, o chamado de Deus acontece de forma discreta, muitas vezes silenciosa. Ele se manifesta em inquietações do coração, em encontros inesperados, em perguntas que surgem sem aviso, em um desejo de mudança ou de algo mais profundo. Deus chama no meio do trabalho, da família, das alegrias e das dores. Não é preciso estar em um lugar especial para ser alcançado por Ele. Reconhecer que Deus chama hoje é compreender que a fé não é nostalgia do passado, mas resposta no presente. O chamado acontece aqui e agora, na realidade concreta de cada pessoa. Quando alguém se abre a essa possibilidade, começa a perceber que não chegou à fé por acaso, mas porque Deus continua tomando a iniciativa de encontrar e convidar. Ao longo deste encontro, uma pergunta atravessa silenciosamente cada reflexão e cada experiência partilhada. Ela não exige resposta imediata, nem pode ser respondida de forma apressada. É uma pergunta que pede silêncio, escuta e honestidade interior.
E se Deus estiver me procurando agora? Não como ideia distante, mas como presença viva que se aproxima. Essa pergunta muda tudo porque desloca o foco. Já não se trata apenas de buscar Deus, mas de reconhecer que talvez seja Ele quem tomou a iniciativa. A fé cristã começa exatamente assim. Deus que chama através de ser chamado, que ama antes de ser amado, que se aproxima antes mesmo de ser reconhecido. Diante dessa possibilidade, a vida não pode permanecer indiferente. Encerrar com essa pergunta é abrir um espaço de decisão interior. Não se trata ainda de responder com palavras, mas com disponibilidade. O caminho da fé começa quando a pessoa permite que essa pergunta permaneça no coração e a acompanhe. Se Deus estiver procurando, a resposta não nasce da pressa, mas da escuta que transforma. Chegando ao fim deste encontro, fica claro que a caminhada rumo ao batismo de adultos não começa em regras ou exigências, mas no reconhecimento de um Deus que chama, conhece e acompanha cada pessoa na sua história concreta. Quando o catecúmeno entende que sua vida importa para Deus e que esse chamado é pessoal, a fé deixa de ser algo externo e passa a ser resposta livre e consciente. Esse é o fundamento de toda a iniciação cristã. Acolher o amor de Deus que vem primeiro e permitir que Ele conduza a vida a uma verdadeira renovação.